Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar um pouquinho mais sobre saúde e qualidade de vida. Hoje nós saímos do estúdio para falar um pouquinho com a médica alergista e imunologista Daniele Brisotto. Isso porque hoje, dia 30 de abril, é celebrado o Dia Internacional da Imunologia. E para compreender, nos ajudar a entender sobre esse assunto, nós viemos então promover esse bate-papo. Doutora, muito obrigada desde já pela recepção aqui no consultório. Esse dia ele chama a atenção, então, para a especialidade que tem foco na prevenção e também aí para realizar pesquisas, né, sobre esse importante sistema de defesa do nosso organismo, certo? Boa noite. Boa noite. Gostaria, em primeiro momento, agradecer esse convite. Acredito que abordar esse assunto sobre imunologia é muito importante nos dias de hoje, pois nós sabemos que nesse momento, nessa era pós-Covid, nunca se falou tanto sobre imunidade. Então, falar sobre o nosso sistema imune é algo muito importante. E creio que nessa data especial, é um alerta que nós podemos levar para a população sobre as prevenções, porque imunidade tem a ver também com prevenção de saúde. Então, creio que seja de bom tom nós falarmos sobre esse assunto, sim. E quando a gente fala de imunologia, a gente sabe que nós temos um rico sistema imune. O nosso sistema imune é formado por inúmeras células que estão para a nossa defesa. E como você mesmo falou, a gente tem avanços, né, na área, né? Agora, nessa época de Covid, quantas coisas se passaram, né, para o desenvolvimento de vacinas, né, e prevenções. Então, eu acredito que seja muito importante a gente falar sobre esse tema. Com certeza, doutora. Realmente, nesse período da pandemia, a área teve aí digamos assim, um reconhecimento, foi falado muito mais sobre isso, principalmente pela expectativa pelas vacinas, sem sombra de dúvida, né, para aí ajudar na prevenção ao coronavírus. Mas o que nem todos sabem é que ainda em 1973 foi criado o plano de imunizações, né? Então, aí para organizar melhor as vacinas como um todo. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse traçado, essa linha do tempo aí que permite, sem sombra de dúvidas, muitas evoluções na área. Então, é muito importante nós falarmos desse assunto, porque a gente sabe que ao longo do tempo ocorreram muitos avanços na área da imunização. E se a gente lembrar da história lá atrás, a gente vai entender o quão importante foram os avanços nas vacinas. Porque lá atrás, quando foi criada a primeira vacina, não existia todos esses estudos e toda essa tecnologia, esse avanço. Então, uma das primeiras imunizações há anos atrás, o que eles faziam para testar se a vacina ia dar certo? Eles injetavam em animais para poder fazer todos esses avanços. Então, hoje em dia, a gente tem um avanço muito significativo. Naquela época, as pessoas faziam muitos testes, né, que hoje em dia talvez nem seriam tão permitidos. Mas toda essa grande escala de imunização através das vacinas nos levou ao controle de muitas doenças, né? Muitas doenças que antes eram descontroladas, hoje são controladas pela ideia da imunização. Então, a varíola, por exemplo, é uma delas, né? Um exemplo, né? Que ela foi controlada ao longo de muitos e muitos anos por esse avanço, por médicos que se dispuseram a estudar. Então, eu acredito que sim. Hoje em dia, a gente tem é um tema muito polêmico, né? A gente falar de vacinas para a Covid, né? Eu acredito que sim, a vacinação em ampla escala nos levou a atingir patamares assim de baixos níveis de infecção, de internação. E claro que a gente sabe que quando se trata de uma vacina nova, isso gera um pouco de medo na população, né? Porque a gente sabe que quando a gente está diante de uma vacina nova, essa vacina às vezes pode ter riscos que ainda não foram estudados. Então, tem toda uma polêmica atrás disso, né? Eu acredito que tem pessoas que estão, né? Eu defendo a vacinação, mas eu entendo também que às vezes a população tenha um certo receio, né? Por ser uma vacina nova, né? Mas eu acredito que sim, que muitos estudos têm que ser feitos. Então, diante desse medo, né, que existe às vezes, eu acho que a forma da gente combater isso é fazendo mais estudos, né? Pesquisadores, né, grandes universidades, grandes centros, avaliando os efeitos colaterais, o quanto a população se tornou mais saudável depois, né, dessa imunização em massa. Então, realmente a pesquisa na área da imunologia é muito importante para trazer mais segurança para o paciente e para a gente, né, que a gente está se vacinando e a gente espera não ter tantos riscos, né, e efeitos colaterais. Então, realmente é um avanço na medicina. Outro ponto, doutora, diz respeito, em meio a todos esses avanços no campo da imunologia, se refere às doenças autoimunes, que as pesquisas, os trabalhos em andamento permitiram aí que os diagnósticos
também fossem melhorados, facilitados, digamos assim, certo? Quais são as principais doenças autoimunes que são identificadas? Realmente, então, quando a gente fala de imunidade, a gente lembra, sim, das doenças autoimunes. Então, quando a gente ensina os nossos alunos, né, ministra as aulas de imunologia, nós temos um módulo que ele é somente de doenças autoimunes. E para a gente estudar doenças autoimunes, a gente tem que entender o que é o sistema imune, né? E o que acontece? Quando a gente desenvolve uma doença autoimune, isso acontece quando ocorre um desequilíbrio. Então, quando o meu próprio organismo começa a produzir anticorpos contra ele mesmo. E isso pode se manifestar em vários órgãos, por exemplo, a tireoide, então as tireoidites, doenças também da área da neurologia, miastenias graves, doenças também que envolvem doença celíaca, tem várias doenças que nós poderíamos citar, artrite reumatoide, da área da reumatologia. Então, existem várias doenças que têm a ver com esse desequilíbrio, né, do sistema imune, que leva a essa perda da integridade regulatória do sistema imune. E com isso o paciente começa a desenvolver autoanticorpos contra ele mesmo. É como se o teu próprio organismo lutasse contra ele mesmo. E para a gente desenvolver uma doença autoimune, nós temos 3 pilares, né? Os fatores genéticos, então às vezes o paciente já tem um histórico na família de pessoas que têm doenças autoimunes, né? Também o fator ambiental, as exposições ambientais que a gente se expõe. A gente sabe que hoje a gente está perto de pesticidas, agrotóxicos, metais pesados e várias coisas que nos levam ao ambiente, né? Então o fator ambiental, que entra aí o estilo de vida, né? E também a alimentação. Por quê? Porque a maior parte das células do sistema imune mora no intestino. Então, se a gente não controlar o que a gente come, a gente também potencializa o desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, esses são os 3 pilares. Então, é bem importante frisar isso, e realmente as doenças autoimunes, elas estão aí, e inclusive pós-Covid, né? Como a gente sabe que o vírus ele pode estimular algumas células do nosso sistema imune, muitos pacientes pós-Covid desenvolveram doenças que antes não tinham. Então, o próprio vírus, ele tem, talvez, se estuda, né, que tem uma parcela de culpa em novas doenças que têm surgido e também as próprias doenças autoimunes. Muito bem, doutora. E com o passar do tempo, o nosso envelhecimento, o nosso sistema imune também se altera. Quer dizer, o que acontece né, a partir aí dessa avançar da idade? Eu acho muito importante nós falarmos desse tema. Quando a gente fala de envelhecimento do sistema imune, existe um termo para isso, que é a imunossenescência. Esse termo se refere ao envelhecimento do sistema imune. Então, assim como a pele envelhece, o cabelo envelhece, as nossas células envelhecem, o sistema imune também envelhece. Então, o que acontece? Com o passar da idade, por exemplo, o timo, que é um órgão que ele fica localizado nessa região aqui do peito. O timo bem desenvolvido, e é ali que se produzem os linfócitos de defesa, os linfócitos T. Com a idade, esse órgão vai diminuindo. Então, o que acontece? Quando o paciente já está idoso, ele praticamente não tem tanta produção dos linfócitos de defesa. Então, o que acontece? Tem uma inversão, né, desse padrão imunológico. Então, o paciente, apesar de com a idade ele tem mais células de memória, porque ele já se expôs a vida inteira a vírus e bactérias, do outro lado ele tem menos linfócitos de defesa. Então, tem um contrabalanço. Então, por isso que o idoso, ele desenvolve mais cânceres e tumores, porque o sistema de regulação imune está mais fraco, principalmente a questão de tumor e câncer. E também o idoso tem mais risco de, digamos assim, passar mal diante de uma infecção, né? Tanto que no Covid, né, a faixa etária dos idosos, né, eles tinham mais risco, né? Por isso que a gente teve mais cuidado com eles. Então, realmente, o idoso, ele tem um envelhecimento das células do sistema imune, ele está mais predisposto a infecções e também a cânceres e tumores, porque tem realmente um envelhecimento das células do sistema imune. E quando eu falo isso, não adianta só a gente falar isso se a gente não tem uma solução, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a pessoa, desde jovem, tem que pensar na sua saúde. Porque muitas vezes o paciente, ele só vem no consultório quando ele está doente, né? Eu tô doente, já tive 3, 4, 5 crises de amidalite, espera, assim, não estar bem de saúde para cuidar da sua saúde. Só que a ideia também, hoje em dia, é o quê? É a gente prevenir. É a gente poder fazer o antes, né? O que eu posso fazer antes? Eu posso ter um estilo de vida mais saudável, eu posso cuidar da minha alimentação, eu posso fazer exercícios físicos, eu posso cuidar melhor do meu sono, porque tudo isso, junto com as minhas células, vai me proporcionar um ambiente de envelhecimento melhor, né? Então, acho bem importante a gente falar disso, porque hoje em dia a gente também trabalha um pouco com a medicina preventiva, né? Que é a gente fazer os exames, a gente avaliar como o paciente está,
né, controlar toda essa questão, porque o paciente ele tem mais chances, né, de ficar mais resistente diante de um vírus, diante de uma infecção, talvez diante de um câncer. Então é bem importante o paciente também ter a visão preventiva, ir no médico, fazer seus exames, tem alguma vitamina que está faltando, algum agente que eu preciso repor, com acompanhamento, claro, acompanhamento médico, né, sem fazer loucuras, como a gente viu que o pessoal fez na pandemia. Então regular, né, a gente sabe que hoje a vitamina D, por exemplo, né, a gente sabe que a vitamina D hoje ela tem ação no sistema imune. O nosso sistema imune tem receptores para a vitamina D. E a vitamina D auxilia que as minhas células funcionem melhor, inclusive em doenças autoimunes. Então, é bem importante você fazer a prevenção também. Por que não ir no médico para prevenir? Né? Então, acho que essa ideia de falar do envelhecimento também é importante, porque se eu atuar já quando eu sou jovem, eu vou ter um envelhecimento melhor. Sem dúvidas, doutora Daniele, começar cedo é essencial para auxiliar na terceira idade. Bom, quando a gente então fala em tratamentos especificamente e suportes, quer dizer, meios aliados para auxiliar aí na melhora da qualidade de vida. A imunoterapia é uma dessas formas, né, doutora? Quer dizer, outro avanço expressivo que nós tivemos. Quando nós falamos em imunoterapia, é um mundo bem grande de possibilidades. Então, hoje em dia, a gente sabe que na parte oncológica, né, existe a imunoterapia para o câncer, que geralmente é mais a oncologia que acompanha isso, né? Mas dentro da imunoterapia, a gente também pode falar da imunoterapia para o reforço imunológico. Então, hoje em dia, a gente já tem agentes que a gente pode fazer na forma injetável, que vem para reforçar o sistema imune. Então, por exemplo, uma pessoa que tem amidalite de repetição, sinusite de repetição, infecção urinária de repetição, herpes de repetição, herpes simples, candidíase de repetição, que é um problema que atinge as mulheres, nós temos como tentar modular o sistema imunológico. Então, além dos exames de sangue, de adequar as suas vitaminas, a imunoterapia vem como uma opção. Então, tem muitos pacientes aqui no consultório que se beneficiam realmente desse tratamento. Então, é uma forma da gente reforçar o sistema imunológico com agentes, por exemplo, beta-glucana, timomodulina, né? Imunoterapias bacterianas. Então, essa é uma forma da gente tentar modular o sistema imune realmente. Então, existem sim tratamentos que as pessoas não conhecem muito, infelizmente, mas que são feitos para realmente dar esse suporte, né? Claro que isso sempre é aliado ao estilo de vida, né? Por exemplo, a candidíase vaginal, que eu sei que as pessoas têm muita curiosidade. Não adianta a paciente só fazer uma imunoterapia, ela tem que ter mudança do estilo de vida. Então, por exemplo, a gente sabe que comer muito açúcar, comer muito doce, farinha branca, pode ser, por exemplo, algo que estimula mais esse ambiente para o fungo. Então, na verdade, é um conjunto, como a gente fala, né? E dentro da imunoterapia, nós também podemos falar das doenças alérgicas. Então, por exemplo, um paciente que tem uma rinite alérgica comprovada por teste alérgico, uma asma alérgica ou uma dermatite alérgica comprovada por exames, ou seja, o paciente é alérgico a ácara, poeira, pólens, a mofo ou a pelo de animal, a gente também consegue fazer uma imunoterapia para dessensibilizar o organismo. Por quê? Porque os xaropes, os antialérgicos, os sprays nasais, eles vêm só para controlar o sintoma, eles não fazem uma dessensibilização a nível sanguíneo. E quando a gente fala de imunoterapia, é como se a gente fosse lá no sangue do paciente e colocasse linfócitos regulatórios, né? Então, aquela produção de células alérgicas vai ser controlada. Então, é bem interessante, são tratamentos assim, vamos dizer que relativamente, entre aspas, novos para a população, porque a população às vezes não conhece, mas realmente é bem válido e os pacientes realmente, quando associam a imunoterapia a essas mudanças no ambiente, eles realmente têm um benefício bem importante. Bom, chegando já ao fim do nosso programa, vale ressaltar, como há pouco a médica comentou, sobre os hábitos, todos os hábitos que envolvem esse nosso pacote de bem-estar e qualidade de vida, né, doutora? E gostaria então que você pontuasse mais algumas dicas para que realmente as pessoas possam ampliar aí o seu sistema de defesa, melhorar, né, e cuidar da vida como um todo. Se nós formos falar em prevenção, como a gente estava falando, realmente o estilo de vida ele é importante, né? Porque, como eu digo, não existe pílula mágica. Porque muitas vezes, né, a pessoa ela tem aquela ilusão de que com uma pílula, né, um remédio, um comprimido, os problemas serão resolvidos. Mas, às vezes, isso pode ser só um tapa-buraco, né? Claro que as pessoas precisam das medicações, muitas delas, mas a gente tem que trabalhar como um todo. Então, a questão do estilo de vida é bem importante. Então, o estilo de vida ele inclui várias coisas. A alimentação, como eu falei, se a gente está alimentando o nosso intestino só com gorduras, com açúcares, com excesso de farinha branca, excesso de glúten, o que acontece? Eu vou criar um ambiente mais inflamatório, né? Eu não vou estar alimentando bem o meu intestino. Então, a questão da alimentação é fundamental. A questão do exercício físico, porque nós sabemos, hoje já tem estudos comprovatórios do que o exercício físico, né? Ele auxilia o sistema imune.
né? Então é importante você fazer um exercício físico, principalmente, por exemplo, como a gente falou, os idosos, né? O idoso também tem que trabalhar a parte muscular, porque vai ocorrendo naturalmente uma lipossubstituição, ou seja, o tecido vai sendo cada vez mais gorduroso com o tempo, né? O músculo ele vai se perdendo, então é importante atuar nisso também. Também gosto bastante de falar da questão do sono, né? Porque se você está estressado e não dorme bem, o que acontece? Né? Muitas doenças, por exemplo, o herpes labial, experimenta ficar estressado, não comer bem. Quantos pacientes não têm crises quando estão nesse momento, né? Ou você está trabalhando muito, está estressado. Então, a gente tem que ter essas ideias também que nos levem a um estado mais desacelerado, né? Então, aí a gente pode falar do sono. Hoje em dia se fala muito da higiene do sono. Você criar um ambiente, eu sei que às vezes é difícil na prática, né? Mas criar um ambiente mais adequado para o sono. Então, tentar se desligar um pouco dos estímulos luminosos antes de dormir, criar um ambiente mais relaxante. Hoje em dia também tem os óleos essenciais que a gente pode colocar no difusor, óleos de lavanda, né? E outros mais, né? Que a gente pode ter um ambiente mais relaxante, porque se eu durmo melhor, eu tenho o meu cortisol, né, que é um hormônio, ele vai estar mais controlado. Porque se eu tiver excesso dele, eu também fico mais predisposta a ficar doente, né? Então, assim, criar um ambiente adequado para o sono, um ambiente de relaxamento, cuidar da nossa parte emocional, né? Porque se a gente não está bem emocionalmente, as outras coisas parece que não estão bem também, né? Quantos pacientes têm coceira corporal que a gente atende associados ao estresse e a problemas emocionais e à ansiedade? E o Covid, né, trouxe um ambiente de bastante ansiedade, né? Quantas crianças, né, ficaram em casa e hoje em dia eu estava lendo um artigo da Harvard Medical School e eles estavam falando da ansiedade que gerou nos adolescentes essa era pós-Covid. Então, quantas crianças desenvolveram ansiedade? Agora, nessa época pós-Covid, nós temos que trabalhar com isso também, né? Conversar com as famílias, conversar com os pais. Então, o sono também parece uma bobagem, mas ele entra também nessa ideia de estilo de vida, além da alimentação e dos exercícios, né? Cuidar da nossa saúde mental, né? Muitas vezes a gente precisa da auxílio de um psicólogo, né? Às vezes a gente não admite, mas muitos pacientes precisam ter um acompanhamento, porque é todo esse equilíbrio, né, associado ao seu acompanhamento médico, aos seus exames anuais ou bianuais, que vai te levar a um ambiente melhor, né? E sem contar ali, quando a gente falou da alimentação, ingerir frutas e alimentos adequados, né? Então, frutas cítricas, que são fontes de vitamina C, né? A vitamina D que vem através do sol, que infelizmente agora a gente não fica tão exposto porque está frio, né? Mas a gente pode fazer uma manipulação personalizada para o paciente. Então, na verdade, é esse conjunto todo que a gente vem falando até agora que levam o paciente realmente a estar melhor consigo mesmo e também prevenir. E imunidade também tem a ver com prevenção e estilo de vida. E desse modo nós encerramos o programa desta semana. Gostaria de agradecer novamente, doutora Daniele, pela sua recepção. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Lembrando que você pode assistir novamente, sempre que quiser, a esse programa e a outros aqui na página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos um excelente fim de semana.